farol que me guia, é a luz do meu caminho. Sou o Carlos Oliveira e dou-te as boas-vindas à 48ª edição do programa Pedindo Luz. O tema hoje é prestação de contas. Muitos já ouviram de certo algo sobre a prestação de contas que um dia todos terão que prestar a Deus. O que muitos não saberão é que contas são essas. Elas são várias e será para ti importante que te inteires sobre as mesmas. Hoje deter-me-ei numa delas. A maioria das pessoas não tem consciência desta conta. Vamos precisar uma vez mais da luz da Palavra de Deus para sabermos a que me estou a referir. Em Eclesiastes, na Bíblia, no capítulo 3 e versículo 15, lemos assim: o que é já foi e o que há de ser também já foi. E Deus pede conta do que se passou. Vemos aqui que Deus, por outras palavras, pedirá contas por falharmos no presente em cenário semelhante ao que outros falharam no passado. Sim, temos uma responsabilidade acrescida no presente relativamente aos que nos antecederam. Foi nessa relação e sob este princípio que o Senhor Jesus Cristo disse a certa ocasião, em Mateus 10:15. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Sim, em cenário de rejeição do que Deus diz, haverá mais rigor para nós do que para os que nos antecederam e também rejeitaram. A Bíblia diz que um dia o apóstolo Paulo foi a Atenas, na Grécia, onde esperava encontrar-se com alguns amigos. Atenas era um grande centro de encontro, como é hoje a internet. Também um grande centro cultural, intelectual e financeiro. Financeiro na internet, perguntarás tu. Bem, a maioria das operações financeiras não se fazem hoje na internet. Enquanto esperava pelos seus companheiros, Paulo foi dar uma volta pela cidade e ficou chocado com a corrupção moral e tanta idolatria ali existente e que ele constatou. Exatamente como hoje, ficamos ao navegar pela internet. Materialismo, dinheiro, obsessão pelo sexo, prazeres, ociosidade, modas, divertimentos, ambição e todas estas coisas que os gregos então e a nossa geração atualmente têm transformado em deuses, os ídolos referidos na Bíblia. Antes de procurarmos desvendar a natureza do universo, deveríamos preocupar-nos mais, primeiro, em desvendar a natureza do ser humano. Veja na internet hoje os imensos problemas que não temos resolvido. Aqui na internet existem alguns dos piores sites do mundo, lado a lado com alguns dos melhores. Estão aqui a céu aberto os problemas morais da nossa geração. Posso navegar e ver a mais baixa pornografia que se possa encontrar em qualquer parte do mundo, tanto em filmes como em literatura. E não há nação na história que alguma vez tenha agasalhado este tipo de imoralidade e tenha escapado ao juízo de Deus. Estamos sob a ameaça do juízo de Deus, a não ser que façamos uma limpeza. Deus não irá fechar os olhos aos nossos pecados. E quero que tenhas disso a certeza. Os atenienses haviam perdido a sua confiança nos seus deuses, exatamente como tem acontecido connosco nos nossos dias. Fizemos da ciência um Deus, até que recentemente, com o surgimento da pandemia que nos flagela, a vimos com pés de barro. Sim, um Deus com pés de barro. Fizemos do sexo uma deusa, mas esta também não tem trazido a felicidade, a paz e a alegria aos corações dos homens. Temos problemas espirituais, o problema do tédio, o problema da solidão, o problema do medo. Os psicólogos sabem que a internet tornou-se no lugar mais solitário do mundo e sabemos que a solidão é um grande problema da atualidade. Quantas pessoas solitárias não há, procurando amigos, nem que sejam virtuais, como nós sabemos. A menos que a nossa geração se arrependa, ela não será poupada ao juízo de Deus. Na Bíblia, cidade após cidade foi destruída pelo fogo do juízo de Deus por causa dos seus pecados. Sodoma, Babilônia, Tiro, Sidom, Nínive. E os mesmos pecados daquelas cidades são os pecados das cidades dos nossos dias. Paulo, apesar de precisar de descanso, começou a pregar aos atenienses para que estes se arrependessem e falou-lhes daquele que um dia os julgaria e julgará e condenaria e condenará implacavelmente se não se arrependessem e crescem na sua obra salvadora na cruz. Ao Cristo ter dado ali a sua vida, ao morrer por eles e ao ressuscitar. É o que tenho procurado fazer aqui. Então, como hoje, alguns têm rido e torçado, mas alguns, curiosamente, académicos, quiseram ouvi-lo. É verdade, quiseram ouvir Paulo. E por isso convidaram-no a falar no Areópago, em Atenas. Fizeram-lhe ali muitas perguntas. No auditório havia pessoas interessadas. Espero que também tu tenhas interesse, tu que me ouves agora. E quem é que estava lá? Estavam lá os epicureus. Epicuro
tinha sido um grande filósofo que vivera 300 anos antes e havia ensinado a licenciosidade, a libertinagem, a devassidão, muito semelhante ao que temos testemunhado nos nossos dias. Hoje em dia chamamos a isso de nova moralidade, mas esta não tem nada de novo. É a velha imoralidade disfarçada de nova moralidade. Se leres o primeiro capítulo da Epístola aos Romanos, encontrarás ali uma descrição desta pertença à nova moralidade cheia de imoralidade. Os antigos divinizavam as suas paixões que eram baixas. Baco era a deificação do desejo, o deus Baco, assim chamado. Vênus e Afrodite, outras deusas, eram a encarnação do sexo. Marte e Júpiter representavam o instinto da luta e da guerra. Eram os deuses da guerra. Baco, deus do vinho, dos excessos, ainda hoje governam os apetites de muitos dos nossos contemporâneos. O álcool e a droga têm sido o expoente e um flagelo, como nós sabemos. O templo de Vênus foi destruído, mas as pessoas ainda são dominadas pelas paixões. A superstição, o medo excessivo dos deuses, nunca esteve tão arraigada como nos nossos dias, em várias realidades das quais destacamos a astrologia, com os seus signos e os horóscopos. Não temos hoje o deus Marte como tal, mas os deuses da guerra ainda estão connosco. E o homem continua a debater-se permanentemente com lutas e guerras violentas, como se viu recentemente nos Estados Unidos da América, na Holanda e na Dinamarca, no limiar da Guerra Civil, o golpe de Estado agora em Myanmar, mais recentemente, etc. Portanto, todos os velhos deuses ainda são abraçados. O homem ainda é o mesmo. O homem que viveu há 5.000 anos não mudou. O homem da internet é o mesmo, veste-se de maneira diferente, é verdade. Fala uma língua diferente, também é verdade. Vive de maneira sofisticada, o que também é verdade. E apresenta uma fachada diferente, mas o seu coração é exatamente o mesmo. E as suas necessidades também. E tanto faz estarmos em África, na Europa, ou na China, na América Latina ou em qualquer ilha distante. O homem é exatamente o mesmo em toda a parte. Não encontro qualquer diferença entre preto, branco, amarelo ou vermelho. No fundo, o homem é o mesmo. A mesma solidão, o mesmo vazio interior, a mesma indagação, a mesma busca procurando paz e alegria, procurando o significado da existência humana. E o homem antigo era exatamente assim. É por isso que a Bíblia é tão relevante hoje. É por isso que a Bíblia fala ao homem moderno mais do que qualquer outro livro do mundo, porque foi escrita para os homens de todas as gerações, visto que o homem jamais muda. A propósito, a Bíblia diz, está escrito. Mas os outros livros dos homens, mesmo científicos, vemos que estão reescritos e reescritos e reescritos, estando sempre a ser reescritos. Há sempre uma nova descoberta que coloca tudo em causa. Porém, não é assim com a Bíblia, que nos merece total confiança, ontem, como hoje e como sempre. O coração do homem tem sido sempre o mesmo. A Bíblia diz que o homem rebelou-se contra Deus e a Bíblia diz que o homem está separado de Deus por causa do pecado. Sabes onde é que a violência tem origem? Sim, por exemplo, a violência a que assistimos hoje nas nossas ruas. Sabe de uma coisa, ela não tem nada de novo. Vi a família de Adão, o primeiro homem. Caim, o seu filho, assassinou o seu irmão Abel. Este foi o primeiro ato de violência. E ao longo da Bíblia toda, encontrarás violência sobre violência. Ao longo de toda a história verás homens a matar, a assaltar, a raptar, a violar, a odiar. Homens violentos. Porquê? Porque o homem separado de Deus é um homem violento. Pode ser culto, mas torna-se num selvagem culto. Não é isso que temos estado a assistir praticamente todos os dias? Nós hoje temos um bom número de doutores atrás das grades que dariam para formar um corpo docente de uma universidade qualquer. Porquê? Porque estamos separados de Deus. E sem Deus não conseguimos dominar as nossas paixões. Se continuarmos a esquecer-nos de Deus, tornamos-nos ainda mais violentos. Será que ainda não viste que quando tiramos Deus das escolas públicas, a violência, o sexo promíscuo e todo o processo educacional começou a desmoronar-se? Quando honramos a Deus, quando ensinamos aos nossos jovens que Deus tem significado, que a oração é importante, que a moral tem valor, isso tem um efeito totalmente diferente, para melhor, na sociedade. Mas o que andam os homens a dizer aos jovens? Que a moralidade não tem importância, que a moral é relativa e que a Bíblia não tem mais significado. E o que é que os jovens passaram a dizer? Que se lixe. Desculpai a expressão. Agora eles estão em rebeldia e os adultos ficam a perguntar, quais estúpidos inocentes, o que é que aconteceu? Pois bem, abram a pestana e vejam o que é que aconteceu. A Bíblia diz que nós colhemos o que semeamos. Carl Gustav Jung, o grande psiquiatra, avisou-nos que os maus do homem primitivo ainda permanecem à espreita de todos nós, vivos e medonhos nos escuros recônditos do coração, encobertos pelos pecados desta era de civilização. E ele afirmou isto: somente o cristianismo os mantém dominados. Se o cristianismo for negligenciado, disse ele, os velhos horrores abater-se-ão sobre nós novamente. Sim, os epicureus estavam lá. Eles diziam, diverte-te,
come, bebe e folga. Eles também andam por aí, aos magotes. E também estavam lá os estoicos. Estes eram os líderes intelectuais daquela geração. Sim, os estoicos, os intelectuais. Estavam ali para ouvir o apóstolo Paulo porque, não sei se sabes, mas Paulo também era um grande intelectual. Mas Paulo certamente que lhes disse o que disse aos coríntios quando lhes escreveu, a saber que aprova Deus na sua sabedoria que os homens, na sabedoria deles, nunca o conheceriam. Precisavam de conhecer a sabedoria do alto e ele falou-lhes acerca dela. A Bíblia também diz que os palradores estavam ali presentes. Mas quem eram estes? Eram pessoas que falavam muito, mas nada diziam e também ouviam nada ou pouco ouviam. O facto é que temos hoje muitos assim à nossa volta. Falam muito e nada dizem. É admirável como a Bíblia resolve todos os dilemas e problemas do homem. Paulo mostrou na sua mensagem como a Bíblia responde ao problema, por exemplo, do racismo, que está sempre latente na nossa sociedade, ao ter dito: e de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra. Atos 17:26. Os atenienses eram orgulhosos, julgavam que não havia ninguém superior a eles, consideravam-se a super-raça, a raça suprema. Quero que saibas que a Bíblia diz que não existe raça superior. Somos todos do mesmo sangue. Podemos ter pele escura, podemos ter pele clara, vermelha, amarela, mas vimos todos do mesmo pai Adão. E também diz que só em Cristo, diz Paulo, nós podemos amar verdadeiramente uns aos outros. Uma particularidade e uma peculiaridade que é exclusiva do cristianismo. E a seguir Paulo acrescentou: Deus não está longe de cada um de nós. Havia algumas pessoas em Atenas que pensavam que Deus habitava no distante Monte Olimpo, mas Paulo disse: não, Deus está aqui. Ele não está em nenhuma montanha, nem tão pouco numa estrela. Ele está aí bem perto de ti, pois vives nele, moves-te nele e nele existes. Ele está à espera que te decidas. Então Paulo atinge o âmago da sua mensagem quando diz que Deus ordena a todos os homens, tu incluído, que se arrependam. Deus não diz: eu sugiro que te arrependas. Ele não diz: eu aconselho que te arrependas. Ele não diz: eu espero que tu te arrependas. Ele diz: eu ordeno que te arrependas. Nada mais tem valor. Ele está a dar uma ordem. Vais desobedecer a Deus? Tem cuidado. Arrepender é mudar a maneira de pensar. E bem precisas, pois o teu pensamento sobre a vida e o seu sentido tem estado torcido e distorcido. Porquê arrepender? Diz ele no versículo 31. Porque Deus tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que o destinou, que é Jesus Cristo. E disso deu Deus a certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Eu sei que talvez não gostes de pensar em Deus em termos de ira, de cólera, de julgamento, de inferno. O que acontece é que, nesse caso, procuras refazer Deus para conformá-lo à tua própria imagem. Isso é procurar fazer de Deus como julgas que ele deve ser. E isso é idolatria. Em Mateus 12:36, Jesus disse: mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Pensa nisto. Tudo aquilo que tu fizeste às escondidas, tudo aquilo que varreste para debaixo do tapete, tudo aquilo que imaginaste estar esquecido, virá tudo à luz no juízo, no dia do juízo, e será julgado pelo Senhor Jesus Cristo. Ele veio da primeira vez como Salvador bondoso. Da próxima vez ele virá como juiz de toda a terra. E a Bíblia diz que a prova do facto de que Deus irá julgar o mundo é que Deus o ressuscitou dos mortos. Poderás rir. Também riram de Noé. Também riram de Jeremias. Também riram de Ló. Riram de Amós. Riram dos apóstolos. Têm rido de muitos pregadores ao longo dos séculos, quando estes avisaram do juízo iminente. Mas nem por isso o juízo deixou de vir. Podes crer que o juízo virá. Terás que o enfrentar. E a minha pergunta é: estás pronto? A Bíblia diz que Jesus já sofreu o juízo em teu lugar. Ele prestou contas por ti. Vais desprezar essa graça para contigo, a fim de seres salvo? Não sejas louco. O que aconteceu ali? Exatamente a mesma coisa que irá acontecer com esta mensagem. Houve uma reação tríplice quando Paulo pregou em Atenas. Alguns riram e zombaram, outros disseram: a respeito disto ouviremos noutra ocasião, queremos pensar no assunto, protelaram a decisão. E isso é perigoso, porque poderás nunca mais ouvir esta mensagem do Evangelho. E é perigoso porque, mesmo que a ouças, o terreno do teu coração nessa altura poderá já estar diferente, estar duro, poderá estar endurecido. Por isso a Bíblia diz: hoje é o tempo aceitável, agora, ou já, é o dia da salvação. Falei disso da última vez. Mas houve quem se convertesse. O Daily Telegraph de Londres tem um slogan que diz: tu não podes mudar os factos, mas podes mudar de opinião. E eu espero que seja isso que tu faças. Ao ouvir Paulo naquele dia, havia ali também um grupo que sinceramente buscava a verdade. Espero que tu estejas nesse grupo. Queriam realmente saber de onde tinham vindo, porque estavam ali, para onde iam. Desejavam conhecer Deus. E lemos que creram, entre os quais foi Dionísio, Areopagita e uma mulher por nome Dámaris, e com eles outros. E tu? Crê também no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, como lemos em Atos 16:31.
was a time on earth when in the books of heaven an old account was standing of sins yet unforgiven. My name was at the top and many a thing below, but I went on to the keeper and I settled it long ago, long ago. Down on my knees, long ago, I settled it all. yes, the old account was settled long ago. And the record's clear today, 'cause he washed my sins away. And the old account was settled long ago. Now the old account was large and growing every day, 'cause I was always sinning and I never tried to pray. But then I looked ahead and saw such pain and woe, so I went on to the keeper. I settled it long ago, long ago. Down on my knees, long ago, I settled it all. yes, the old account was settled long ago. And the record's clear today, 'cause he washed my sins away. And the old account was settled long ago. So sinners, seek the Lord, repent of all your sins, 'cause this he has commanded, if you will enter in. And then if you should live 100 years below, well, you know you got it settled, 'cause he settled it long ago, long ago. Down on my knees, long ago, I settled it all. yes, the old account was settled long ago. And the record's clear today, 'cause he washed my sins away. And the old account was settled long ago. Oh yes, the old account was settled long ago. É o farol que